Você está ouvindo Vox Populi Saúde. Estamos aqui de volta com o programa Vox Populi Saúde, na tarde desta quinta-feira. Hoje, infelizmente, não temos a participação dos nossos ouvintes, mas estamos aqui no estúdio conversando com o Dr. Stefano Abbate, que é médico, escritor e radialista italiano, especialista em bioética e que acaba de lançar um livro sobre temas de bioética, mas um livro que aborda isso aí de uma maneira, vamos dizer assim, mais fácil de ser compreendida e mais fácil de ser sentida até emocionalmente pela pessoa. O nome do livro é O Papagaio Todo Azul e a Princesa Astrônoma, e um livro que se encontra à venda ali na livraria da Igreja Nossa Senhora da Paz. A livraria fica ali na Rua Joana Angélica, se não me engano, né? Do lado, ali atrás da igreja, ali daquela praça que já tem até estação de metrô ali, então é fácil chegar quem não mora em Ipanema. Mas a gente estava falando sobre a questão da evolução da medicina e todos os processos tecnológicos que às vezes fazem um certo distanciamento humano entre o médico e o seu paciente. E aí a gente enfrenta os vários desafios contemporâneos, como, por exemplo, as grandes cirurgias, hoje em dia com cirurgias feitas através de robô que obedece o comando da mão humana, e o uso dos antibióticos. E a gente sabe, por exemplo, que nós estamos enfrentando um problema seríssimo hoje na medicina, que é o uso de antibióticos de uma maneira não muito racional, que faz com que bactérias extremamente resistentes estejam aparecendo no nosso meio, bactérias que simplesmente não tem como tratar. E o paciente acaba morrendo, não existe outra saída, quando ele desenvolve alguma infecção generalizada por uma bactéria superresistente. Como é que o senhor enxerga isso? Como é que a bioética vê isso? Esse tema de antibiótica que não funciona com algum bactério e paradoxalmente selecionam algum bactério muito perigoso que não se encontra a maneira de tratar. É um dos problemas dos últimos anos. Se estão fazendo congresso na Europa também sobre esse tema, porque é o tema de hoje. E é exatamente um tema ligado ao que dizíamos antes, a contestação pronto a uma pergunta, a uma necessidade da pessoa. Eu tenho gripe, não posso esperar 3 dias que a gripe termina sola, tomo um antibiótico. Mas isto não tem sentido, não tem significado, porque a gripe mesma é um vírus, não é um bactério. Com a antibiótica não soluciona nenhuma coisa. Algum porcentagem de pacientes necessitam tomar um antibiótico também com a gripe, porque têm uma defesa imunitária menor e o perigo de cair em uma infecção bacteriana está. Mas a grande maioria da gente, o grande número de pacientes, não necessita de antibiótico. E però que vai passar? Que não sempre se consulta um médico. Se encontra a solução mesma, a mais, que antes era que tinha outros métodos para solucionar pequenos problemas de saúde, como a gripe, como o dolor de ouvido. Muitos pequenos problemas se solucionavam com método natural ou com método aprendido de geração em geração. Agora está completamente dentro da tecnologia e a solução está tecnológica. Está uma pílula para cada problema. Ou seja, estão complicando aquilo que antigamente era fácil. Sim. Sempre reconhecendo que a tecnologia não é grande coisa, sim, mas o abuso. O problema é o abuso. A questão é saber quando está o exagero, né? Exatamente. Porque algumas situações poderiam ser tratadas de uma maneira mais tranquila. A gente fica vendo, vou dar um exemplo que nós vemos muito na urologia, quando a gente lida com pacientes com insuficiência renal, induzida pelo uso exagerado de medicamentos anti-inflamatórios, a gente fica vendo que aquela topada que a gente dá, que antigamente a gente deixava o pé quieto, botava um gelo, botava um calor e que resolvia,
Hoje em dia a pessoa quer tomar logo um anti-inflamatório sem saber que o anti-inflamatório é uma medicação que tem problema quando ela é tomada sem necessidade de maneira exagerada, porque pode provocar a lesão do rim em um quadro que pode chegar até a hemodiálise e a necessidade de um transplante. Agora, tem uma outra questão aqui, que é a questão desse, às vezes, exagerado paternalismo médico. Eu vejo assim, nós latinos temos uma tentação de sermos mais paternalistas do que os anglo-saxões, porque os anglo-saxões, você chega no consultório lá nos Estados Unidos, eu vi isso acontecendo, em que o médico ele chega friamente e fala: o senhor está com câncer, as suas chances são essas, e isso a gente vai tentar fazer uma cirurgia, depois uma quimioterapia, depois uma radioterapia, não sei o quê, e isso é falado de uma maneira muito fria para o paciente. Eu acho que isso aí não é o adequado. Mas também eu pessoalmente não vejo como sendo adequado a gente ocultar a realidade de um paciente, porque muitas vezes o paciente ele precisa se preparar para enfrentar aquele momento. Inclusive, preparar a sua própria família para sobreviver, às vezes, financeiramente, à sua morte. Eu tenho um caso muito próximo de um homem relativamente jovem que teve o diagnóstico de um câncer e ele, sabendo que tinha um período curto de vida, ele preparou a família para sobreviver a ele, vendeu aquilo que tinha, fez a aplicação do dinheiro para que a família não passasse necessidade. Então, e ele conseguiu fazer isso de uma forma muito bonita, muito amorosa. E a família entendeu perfeitamente aquilo que ele estava fazendo, né? Como é que o senhor vê, qual é o meio termo dessa história aí, qual é a maneira correta de lidar? É ser tão paternalista, às vezes, como nós somos, que passa a ser crime, inclusive, né? Um paciente que tem um diagnóstico de um médico, que quando o médico foge à verdade, mesmo que sendo uma mentira caridosa, ele pode ser processado pelo paciente, né? Mas também aquela coisa muito firme, muito seca do americano é uma coisa meio complicada, né? A solução única não existe, porque, para minha opinião, porque é uma relação entre duas pessoas e o fator humano tem um relevo muito grande. Não se pode escrever uma solução que é boa para todo e aprender à universidade como solucionar esse tipo de problema. Não se pode fazer isso. Eu creio que depende da mentalidade do single médico. Falar disto é muito bom entre médicos e a diferentes experiências, uma estatística de primeira linha sobre esse tema, não teoria, que estão independentes da realidade. Pero uma solução única não creio que existe. Depende do paciente que o médico tem em frente, depende da capacidade do médico de entender em que situação me encontro. Falar também com familiares, conhecer bem o problema que hemos dito antes, de um médico que não sabe nada da vida do paciente e que tem somente a solução técnica. Eu frequento, para a situação familiar, o mundo alemão, não? Que é como você disse sobre os Estados Unidos. Aí, no respeito do paciente, significa dizer tudo com números, estatística, como você disse. E não é sempre justo isso. O paternalismo médico, se é exagerado, é uma coisa que pode transformar-se mal. Pero temos sempre um conto de uma coisa: o médico sabe sempre mais que o paciente. Não é uma relação 50-50, não é uma relação igual. Se o paciente é um médico, pior todavia, porque sabe. Pero falamos do paciente normal, é uma relação humana. E o médico sabe mais e o médico não pode explicar com um tratado, com uma relação em 3 páginas, eu digo sempre, não como broma, não pode explicar com uma relação em 3 páginas aos pacientes todo o perigo que tem esta prática, esta terapia, esta coisa. Não pode explicar.
Um pouco de confiança tem que estar na relação médico-paciente. E também é uma coisa não muito boa, que o médico tem a tendência hoje de dar toda a responsabilidade ao paciente. O consenso. Eu te ho explicato tudo e agora tu me põe uma firma, così accetta todas as consequências. Como pode saber todas as consequências? Cioè, eu entendo isso em uma sociedade complicada, complexa, não? Como a nossa. Pero alguma coisa não está. Porque o médico sabe sempre mais do paciente. Eu vou lhe dizer que essa sua frase de que o médico sabe mais que o paciente, considerando um paciente leigo, a gente sabe que nós temos um conhecimento maior. Nós fizemos 6 anos de faculdade, fizemos mais alguns anos de residência, alguns ainda fizeram algum mestrado ou doutorado depois de ter terminado a sua residência. E aí você vai consultar um paciente que antes entrou no Google e foi lá e teve toda a solução para a situação dele. E isso eu vou dizer uma coisa. Para mim isso é um grande desafio. Eu hoje, especificamente hoje, estou vindo diretamente do meu consultório aqui para os estúdios da rádio, o paciente me criou um problema seríssimo porque ele viu no Google de que semente de abóbora é ótimo para tratar a próstata. Ele queria saber, e ele perguntou para mim, mas isso aí funciona? Eu falei para ele, olha, não funciona. E ele perguntou para mim, mas por que não funciona? Eu falei assim, bom, porque não existe nenhum estudo que mostre que realmente o negócio funciona. Aí ele perguntou assim, não, mas me explica por que não funciona. Senão eu posso explicar quando funciona por que funciona. Agora, explicar por que não funciona, eu não tenho como explicar. Não funciona. Assim. Agora, esse remédio vai agir ali nos receptores de testosterona, não sei o quê. E isso eu lhe explico. Agora, como não funciona? Não funciona. E tem pacientes que não aceitam esse negócio. Não, mas eu vi no Google. Então, tudo bem. É uma situação de conflito muito grande, né? É aquele negócio da expectativa que o paciente tem e como essa expectativa se frustra quando o paciente ele não encontra a resposta que ele deseja, né? E isso você vê no paciente que fala com você sobre semente de abóbora, você pode ver por um paciente que está com diagnóstico de câncer, já foi a 4 médicos que indicaram cirurgia para ele, e ele vai a você pela 5ª vez e ele quer ouvir o quê? Não, o senhor não precisa operar porque isso é uma bobagem. Ele não vai ouvir isso, né? Não vai ouvir isso. Mas olha, doutor Stefano, nós estamos infelizmente chegando ao final do nosso programa. Queria agradecer muito a sua presença aqui hoje nos estúdios da Rádio Catedral, parabenizá-lo pela redação desse livro, O Papagaio Todo Azul e a Princesa Astrônoma. O nome já é um nome lírico, não é verdade? E agradecer ao Tiago aqui por ter ajudado, mas não precisou tanto ajudar, porque o nosso amigo carioca, flamenguista, doutor Stefano, se comportou muito bem durante o programa, conseguiu ser entendido por todo mundo. Até o Lúcio lá está rindo, que entendeu tudo, nosso operador de áudio. E boa noite a vocês, queridos ouvintes. E na próxima quinta-feira estaremos aqui com mais um programa Vox Populi Saúde na Rádio Catedral. Fiquem com Deus. Boa noite. A Rádio Catedral apresentou Vox Populi Saúde.